Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. No vídeo de hoje nós iremos aprender um pouco sobre o chamado missionário. Nós iremos utilizar o bom samaritano como um exemplo de um missionário. O texto base se encontra em Lucas, capítulo 10, versículo 35, que diz assim: Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. O texto do bom samaritano, ele é muito conhecido principalmente em relação à misericórdia de um homem que olha o seu próximo num estado de praticamente morte, lutando pela sua vida, e ele então dispõe um pouco do seu tempo para abençoar, para cuidar daquele que estava quase morto. Mas quando nós olhamos com o olhar missionário sobre esse texto, nós podemos tirar algumas lições que irá nos ajudar a compreender o chamado missionário. Primeiro, o missionário é alguém que para a sua vida para ajudar o próximo. Veja que o bom samaritano, ele estava seguindo um destino. Ele estava indo para Jerusalém. Mas ele, quando vê este homem precisando da sua ajuda, ele para o seu propósito. Ele para tudo aquilo que ele estava fazendo para estender a mão para aquela pessoa que estava necessitando da sua ajuda. Um verdadeiro missionário, ele sempre estará disposto a cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Um verdadeiro missionário, ele não está se importando com o valor das ofertas que ele irá se levantar, mas com certeza ele irá sempre estar disposto a ajudar aquele que precisa de ajuda ao seu lado. Veja que o bom samaritano, enquanto ele estava caminhando em direção de Jerusalém, quando ele observa a situação daquele homem, ele para o seu caminho, ele para o seu propósito, ele para tudo aquilo que ele estava fazendo para prestar socorro àquele homem. Este é o chamado de um verdadeiro missionário. Ele abre mão de tudo aquilo que está fazendo para cuidar daquele que está à sua volta. Em segundo lugar, o missionário, ele é alguém que acolhe aqueles que são rejeitados. Veja que no texto do bom samaritano, nós temos dois exemplos de figura de autoridade. Nós temos os sacerdotes que trabalhavam no templo e nós temos também os levitas, que eram responsáveis pelo cuidado e manutenção do templo. Veja que ambos tiveram a oportunidade de acolher aquele homem que estava meio morto, mas nenhum deles fez isso. Já o bom samaritano, que tem o seu coração voltado para missões, quando ele encontra aquele homem, ele acolhe. Não importa o que aconteceu, não importa qual era o passado, não importa as atitudes que aquele homem que estava caído tinha tomado até aquele momento. Tudo que o bom samaritano queria era poder prestar socorro. Tudo que o bom samaritano queria naquele momento era acolher aquele homem que estava precisando de ajuda. Um verdadeiro missionário, ele sempre está disposto a abrir os braços e acolher aqueles que a sociedade rejeita, aqueles que muitas igrejas rejeitam, aqueles que a religião rejeita. O missionário vai e abraça e acolhe todos aqueles que necessitam da sua ajuda. Em terceiro lugar, o missionário é aquele que investe sem esperar gratidão. Veja que o bom samaritano, quando ele encontra aquele homem naquela situação de vida ou morte, ele tinha com ele azeite e vinho. Ele não se importou quanto custava. Ele não se importou se ele teria o seu azeite e o seu vinho para o longo da caminhada. Ele simplesmente viu a necessidade daquele homem e investiu o dinheiro que ele tinha naquele momento. Ele investiu o seu azeite, ele investiu o seu vinho. E já não bastando isso, no outro dia, ele deixa o homem quase morto, já cuidado, atado às suas feridas na estalagem, e diz assim, que ele iria para Jerusalém e voltaria. E quando ele voltasse, ele pagaria tudo aquilo que fosse necessário para o bem-estar daquele homem que anteriormente estava entre a vida e a morte. Veja que o missionário, muitas vezes, ele investe aquilo que ele tem para ver que o bem daquele que está do seu lado. O verdadeiro missionário,
Ele não está se importando se nesta obra ele vai ter perda daquilo que um dia ele conquistou. Ele quer salvar vidas. O desejo que há no coração de um missionário é salvar vidas, é cuidar daqueles que perecem, é curar aqueles que ele nunca feriu. O coração de um verdadeiro missionário sempre estará disposto para abençoar, para trabalhar na vida daqueles que são rejeitados por toda a sociedade. Neste momento, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Nós temos novos vídeos todas as segundas, quartas e sábados. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo.